Olá pessoal, estamos de volta aí para o terceiro bloco da nossa aula de noções propedêuticas de Direito do Trabalho, do nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho, da Estácio, em parceria tecnológica com o SES, cursos online. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho o prazer de ministrar essa aula e de coordenar esse curso em parceria com os amados amigos Ariana Linhares e Renato Saraiva. E eu, no bloco anterior, na verdade, esse é o terceiro bloco, no primeiro bloco eu trouxe as noções conceituais, né? A ideia básica sobre o direito do trabalho, seja o seu conceito, denominação, características, divisão, natureza e funções. No bloco anterior eu trabalhei a questão da autonomia, né? E fiz com isso também a parte dos fundamentos e formação histórica do direito do trabalho na sua quebra do paradigma de igualdade do direito civil tradicional. E comecei e arrematei a parte especificamente da evolução histórica do direito do trabalho no mundo, agrupando em algumas fases bem características. Neste bloco, eu retomo ainda a parte histórica, mas para falar especificamente das fases de evolução do direito do trabalho no Brasil. E seguirei já começando o tópico que levarei alguns blocos, que é a ideia, não, alguns blocos, não temos tantos blocos assim, né? Eu levarei mais pelo menos um bloco inteiro, que é a questão dos princípios do direito do trabalho, né? Mas então comecemos aí a falar sobre as fases da evolução do direito do trabalho no Brasil. E acho que a gente pode compreender esse tema, né? O professor Zezé Martins Catarino, né, que eu tive a honra de conviver pessoalmente com ele inclusive na condição de advogado e eu como juiz, né, era um muito respeitador, muito elegante, né? O professor Zezé Catarino, ele dizia, quando você quer explicar um instituto do ponto de vista histórico, você tem que explicar primeiro a proto-história, ou seja, como é que é antes da história, né? Então, para lá sobre o direito do trabalho no Brasil, a gente obviamente tem que desprezar o período anterior a 1888, né, por uma circunstância óbvia, né, que ali o Brasil ainda era um país escravocrata do ponto de vista formal, né? Então, dessa época de 1888 até 1930, nós vamos ter, aí sim, algumas manifestações incipientes ou esparsas do direito do trabalho no Brasil. Por quê? Porque a partir do momento da abolição formal da escravidão, talvez um pouco antes, é verdade, nós vamos ter as primeiras formações contratuais, né? Que, como disse, a regra básica do direito do trabalho ainda, né, da ideia da proteção, de uma tutela diferenciada, não existia. Então, nós tínhamos ali o contrato de locação de serviços, né, que, dentro dessa modalidade, começa a gerar algum tipo de insurreição, principalmente pelo fundamento da imigração, notadamente italiana, né? Eu fico brincando em sala de aula na graduação com os meninos, dizendo é o fator Terra Nostra, aquela novela lá, Matteo, Juliana, o pessoal vem para trabalhar no café, depois migra para a cidade, as primeiras manifestações de insurreição contra o Estado e contra a exploração do capital, né? Nessas primeiras manifestações nós vamos ter já algumas normas esparsas. As primeiras leis de sindicalização no Brasil são do início do século XX, né, na primeira década, 1903, 1907, né, e essas leis vão gerando algum tipo de aplicação. Vale dizer que, do ponto de vista, inclusive, processual, nós vivíamos uma época em que a legislação processual civil, né, e pensando numa aplicação para soluções de conflitos trabalhistas, era ainda estadualizada, né? Nós vamos ser nosso primeiro Código de Processo Civil só nacionalmente unificado já no final dos anos 30. Então, dentro dessa época da abolição da escravidão até o advento da Revolução de 30, as manifestações de regras trabalhistas, de um direito do trabalho, são realmente incipientes. A partir de 1930, com o advento da chegada de Vargas no poder, em que nós vemos, sem sombra de dúvida, uma ideia de uma transplantação cultural, uma ideia de trazer para o Brasil o progresso, inclusive no campo do direito do trabalho,
mesmo que ainda não houvesse uma reivindicação de massa suficiente para isso, nós vamos ter aí sim de cara, sem uma revolta substancial, uma institucionalização do direito do trabalho. Desse período de Vargas, de 30 a 45, vai lembrar que a CLT é de 43, né? Essa fase que institucionaliza o direito do trabalho gera efeitos até pelo menos a Constituição de 88. Né? É uma fase, né, que fica muito evidente, né, com se você vê o início do século XX e o início da segunda metade desse século XX, há uma diferença abissal do que diz respeito a disciplinas do contrato de trabalho. Ou seja, o direito do trabalho começa a se emancipar nesse momento. Né? Eu estou presidente do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, que foi fundado em 46. Né? São institutos que vão discutir, né, esses novos ramos do direito e os novos rumos desse ramo do direito. Né? E essa fase de institucionalização dura de forma muito marcante até a Constituição de 88. E nesse período, né, nós vamos começar, para nos igualar ao sistema estrangeiro, também falar de uma crise ou transição do direito do trabalho a partir do final da década de 80, justamente com essa mudança de paradigma da bipolaridade política mundial, né, com o fim do bloco soviético. Né? Quando nós temos esta regra de compreensão do direito do trabalho e que esse discurso, e isso ficou muito evidente, eu digo isso com liberdade novamente dizendo, não estou contando história, sou testemunha da história, era só verificar o discurso predominante nos anos 90 no Brasil, notadamente no governo Fernando Henrique Cardoso, que era um discurso de flexibilização das relações de trabalho. Né? E aí a ideia, as pessoas tinham um entusiasmo com a ideia do contrato coletivo do trabalho, sem saber direito o que era. Porque o contrato coletivo do trabalho para o Brasil nunca não foi nada mais do que um outro nome antigo de acordo da convenção coletiva e do acordo coletivo do trabalho. Então, um gênero do que temos as nossas duas espécies reinantes. Então, de fato, né, se falou muito sobre isso. Com a mudança do poder central no Brasil, houve momentos de maior ou menor atuação trabalhista, mas sempre discutindo uma espécie de transição do direito do trabalho que permanece até hoje. Né? Nós vemos isso no Brasil hoje com diversos projetos de lei, alguns andam, outros dormem, outros seguram, em momentos nós vamos ver projetos que parece que vão andar muito rápido, de repente refugam, tal qual um cavalo em uma corrida de obstáculos, né? Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos sequer quais os destinos que vamos ter por direito do trabalho no mundo e no Brasil. E é essa fase. Isso, lembre que crise é uma forma de se falar também oportunidade. Pode ser uma grande oportunidade para repensarmos as nossas condutas e os senhores também refletirem nas suas monografias de final de curso. Por quê? Porque eu vejo, e faço isso talvez buscando um pouco a minha história pessoal, né, uma reaproximação do campo do direito privado, né, com uma nova fundamentação constitucional, não somente do direito do trabalho, mas como do direito civil, né, o direito do consumidor, evidentemente, e, por que não, do direito empresarial. Né? Por quê? Porque hoje toda a interpretação, né, no Brasil tem levado, tem de levar em consideração o macroprincípio constitucional da proteção da dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, mas também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa do inciso 4º do mesmo dispositivo. Né? Ou seja, há toda uma interpretação dogmática calcada numa visão constitucional da matéria para o direito como um todo e, em especial, o direito do trabalho, que pode ser um norte para um repensar.
porque toda mudança de rumos não poderá desprezar esses preceitos constitucionais. Por isso que eu repito a expressão de que temos ali um patamar civilizatório mínimo, né, que não pode ser desprezado. Feita, portanto, essas considerações históricas, vamos neste bloco, seguindo também para o outro, falar sobre um dos temas mais fascinantes do direito do trabalho, né, que é o tema dos princípios do direito do trabalho. Muitos grandes juristas brasileiros e estrangeiros trabalharam o tema dos princípios do direito do trabalho. E, entre eles, sem sombra de dúvida, o grande nome ocidental é o professor Américo Pla Rodrigues. Né? O professor Américo Pla Rodrigues sistematizou os princípios do direito do trabalho e de uma forma que se tornou uma referência e que é um corte epistemológico que eu não posso desprezar, inclusive para fazer o roteiro dessa aula. Mas não podemos esquecer dois grandes nomes do Ocidente que merecem referência. Um é o professor Alfredo Ruprecht, né? E o outro, o baiano Luiz de Pinho Pedreira da Silva, que tem um trabalho sensacional chamado Principiologia do Direito do Trabalho, a qual eu indico pessoalmente aos senhores para refletir. Né? Eu tive a honra de conviver pessoalmente com o mestre Pinho, como nós o chamávamos, né? E ele, até os 93 anos, estava ativo lá no mestrado e doutorado da UFBA, participava de bancas comigo, eu participava das bancas dos orientandos dele. Foi um privilégio, uma honra conviver com um homem da sua estatura moral e intelectual. Né? Tive a honra e por isso indico aos senhores, e faço com absoluta liberdade, porque eu não ganho um único tostão por isso, né, de indicar um livro que fizemos em memória a ele, né, comemorando, né, o que seria o seu centenário, né, em 2016, né, já ano passado, mas nesse ponto, fazendo a referência, é o livro de Principiologia que está pela LTR, recomendo a leitura. Mas vamos trabalhar o tema da principiologia neste bloco e no subsequente. Por que eu quero dar uma ênfase a esse tema? Na verdade, porque o estudo do direito mudou muito nos últimos anos. Né? Eu falava outro dia com os meus alunos na graduação, e aí a gente fica naquela ideia do conflito das gerações, não é mesmo? E eu dizendo, cara, quando eu estudei no início dos anos 90 na graduação, nós só falávamos de princípio lá nas aulas de IED. Hoje, os alunos na graduação estudam princípios o tempo todo. Há uma questão fundamental. O pensamento de Alex, o pensamento de Dworkin tem sido uma referência fundamental sobre isso, para pensar efetivamente numa força normativa dos princípios, né? Ou seja, com uma concreção. E isso é algo que não pode ser desprezado definitivamente. É preciso entender estas funções dos princípios, vou falar um pouco sobre isso, mas esse reconhecimento da força normativa. Nesse momento eu dou a dica, dá uma pausada aqui no vídeo e você puxa lá, entra no Google, vá lá no canal CESTV ou no canal Pamplona e você vai ver na primeira temporada, eu sou que nem Netflix, tenho temporadas, na primeira temporada do Papeando com Pamplona, segundo episódio, vocês vão ver a entrevista que eu fiz com Luiz Edson Fachin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, mas na época ainda professor titular da Universidade Federal do Paraná, em que analisa, falando especificamente sobre o testamento vital, essa questão da força normativa dos princípios. Vale a pena dar uma olhadinha, né? Ele é, sem sombra de dúvida, um gentleman, uma figura muito agradável. Mas é preciso entender, dentro dessa noção de princípio, o que é princípio. Princípio é uma ideia estruturante, é uma ideia fundante de um sistema, de um raciocínio, né? Quais são as funções? Anote aí. Quais são as funções dos princípios? Ora, nós podemos pensar em três
funções básicas de um princípio. A primeira função é uma função informadora. É a ideia de que o princípio ele deve ilustrar, informar o legislador quando ele elabora uma norma. Ou seja, na ideia da construção de uma regra jurídica, né, o princípio atua de forma a iluminar, a ser o Cruzeiro do Sul ou a Estrela Boreal, né? Mostrar um caminho para seguir. Por isso, quando a gente fala, não faz sentido falar de normas trabalhistas que não sejam para proteger, ou não faz sentido falar em normas consumeristas que não sejam para proteger o consumidor, não faz sentido falar em normas processuais que não sejam para garantir segurança, efetividade, né, e justiça, né, e celeridade. Então há toda uma noção de princípios que informam e que fundamentam e que estão no ônus argumentativo do legislador. Mas essa primeira função é complementada por uma função interpretativa, ou seja, interpretativa ou interpretadora. Existindo a norma deve ser interpretada, aplicada sob o prisma, né? Eu gosto muito de imaginar como um óculos, um prisma focal, né, do princípio. Ele orienta a aplicação do direito positivo. E o terceiro, que é o nosso corte, é uma função normativa dos princípios. Ou seja, uma ideia de uma aplicação direta de princípios em determinadas circunstâncias. A lógica tradicional é, na ausência da regra disciplinadora, termos uma aplicação direta de princípios, porque tendo a regra vai ser aplicada com a interpretação do princípio. Ou seja, de uma importância que é evidente. Se o senhor, se a senhora, se você, meu colega, minha colega, se formou recentemente, toda essa discussão sobre a força normativa já deve estar internalizada. Os novos professores já têm isso como algo muito comum na ideia da distinção entre princípios e regras. A ideia de que o conflito entre regras é de tudo ou nada. Vai aplicar ou A ou B. Na ideia do conflito entre princípios, não. É uma noção de ponderação de interesses para verificar, no caso concreto, qual o princípio que deve ser aplicável, que deve prevalecer, sem negá-lo. Por quê? Porque não se deve violar princípios. Regras podem ser violadas, princípios não, porque violar princípio é violar o sistema. E isso é uma base teórica fundamental para compreender o nosso tema de hoje, o nosso tema deste bloco e do próximo bloco. Por quê? Porque compreendendo os princípios, nós podemos seguir em frente na aplicação no caso concreto. E aí, é preciso ter, porém, me permita fazer uma advertência antes de eu fazer uma enunciação de princípios ou, mais à frente, uma descrição dos principais princípios trabalhistas. Por quê? Porque neste ponto é preciso deixar claro que temos de ter cuidado com princípios. Eu costumo brincar, e a verdade é que eu estou ficando velho, não tenho mais cabelo como tinha no passado, tinha um cabelo grandão, né, batia nos ombros, e aí o pessoal dizia que eu parecia com o professor Snape, lá de Hogwarts, né, ensinando defesa da arte das trevas. E aí eu adorava fazer uma piadinha sobre essa questão dos princípios. Por quê? Porque as pessoas precisam ter cuidado, porque trabalhar com princípios exige cuidado de ourives, sabe? Você está trabalhando com uma pedra preciosa. Você não pode ser irresponsável de não sabe a coisa e joga lá um princípio para ver se funciona, para ver se cola, né? Princípios não são palavras mágicas. Eu fico dizendo que às vezes as pessoas vulgarizam princípios, principalmente o mais importante princípio constitucional, que é da dignidade da pessoa humana, né? Note que compreender essa matéria é preciso dizer que se alguém diz, mando aplicar ou não aplicar um dispositivo
porque viola ou não viola a dignidade da pessoa humana, para mim, essa é uma decisão, e com base nas novas regras do CPC, né, também, essa é uma decisão nula de pleno direito. Porque eu preciso dizer no que o princípio foi violado, porque há toda uma argumentação, quando nós trabalhamos com o princípio, que é muito maior do que a argumentação de regras. Por quê? Porque eu vou ter que analisar no que esse princípio está sendo ponderado ou não. E não simplesmente jogar o princípio lá como se eu fosse professor Snape ensinando Cruciatus, Spectro Patrono ou algum outro feitiço de defesa da arte das trevas. Definitivamente não é essa a melhor postura. Então, neste caso, nós precisamos efetivamente trabalhar cada um dos princípios com muito cuidado. E quais são os princípios constitucionais aplicáveis no âmbito das relações de trabalho? Claro que toda sistematização varia de acordo com a visão metodológica do autor ou do sistematizador, não é mesmo? Mas há alguns princípios que nos parecem importantes para destacar quando se fala sobre interpretação constitucional. O primeiro princípio é o princípio da unidade da Constituição. E a Constituição não deve ser interpretada em blocos estanques, mas sim toda uma compreensão sistemática. E por isso, uma referência na parte trabalhista não pode deixar de levar em consideração a ideia dos valores sociais da iniciativa privada, da livre iniciativa, não pode desprezar a função social da propriedade, ou seja, todo o sistema normativo deve ser levado em consideração, né? Casada com a ideia da unidade da Constituição, um princípio da concordância prática ou da harmonização. Ou seja, eu não posso excluir princípios, é a regra básica, eu preciso ponderá-los, verificar o que deve prevalecer no caso concreto, para efetivamente trazer uma solução que se adeque mais ao sistema constitucional vigente. E um terceiro princípio, que cada vez mais importante, e as novas gerações já têm isso de forma muito internalizada, muito mais do que a minha geração para cima, né? Que é a força normativa da Constituição. O Brasil, lamentavelmente, sempre foi um país de baixa constitucionalidade, né? Um país de constitucionalismo tardio, né? De respeito à Constituição como algo muito mais próximo de uma bandeira de luta do que propriamente como algo concreto, né? É sempre bom lembrar do Legião Urbana, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? E essa ideia de uma Constituição que deve ser respeitada, porque ela tem força normativa e não é simplesmente uma petição de princípios a iluminar, mas sim a aplicar, é algo que não deve ser desprezado. Nessa linha entra o pensamento genial de Canotilho na ideia de uma máxima efetividade constitucional, né? Um princípio da eficiência, um princípio da interpretação efetiva do texto constitucional. Nenhuma interpretação pode ser feita para tornar a Constituição tábula rasa ou papel de embrulho. É preciso entender que o texto constitucional tem de ter força. É quase uma questão de fé, é verdade? Mas por quê? Porque dentro desse condicionamento estabelecido no sistema, nós precisamos ter um referencial forte, que é a Constituição, para interpretar todo o ordenamento jurídico e conseguirmos sempre a interpretação conforme a Constituição. É um quinto princípio, o princípio da interpretação conforme a Constituição. Isso é importantíssimo, eu digo isso com liberdade na condição de professor concursado de Direito Civil. Por quê? Porque o Direito Civil, tradicionalmente, sempre foi uma base do direito privado, sempre foi o sol do universo normativo, e desde a compreensão do professor italiano Natalino Hirti, nós deslocamos este sol do Código Civil para a Constituição.
né, do Código Civil para a Constituição. A Constituição é que irradia os seus raios para cada interpretação de cada microsistema jurídico e o trabalhista também. No próximo bloco, eu continuo falando sobre princípios constitucionais aplicáveis no âmbito das relações de trabalho.